Casa velha no meio do nada. Ana Paula de Souza. Ela corria, desesperada. O dia começava enevoado e ela sentia que estava chegando perto, mas de onde ou de quê, não sabia. Sentia muito frio e já não tinha a menor noção de onde estava. Parecia que corria há dias. Viu ao longe uma luz e soube que era sua última chance. Depois, apenas escuridão. Com a proximidade, conseguiu ver melhor. A luz vinha da janela aberta no segundo andar de uma casa. Olhou para trás uma última vez. Não conseguia ver seu perseguidor. Era como se ele fosse feito de pura escuridão. Sentia que tinha conseguido uma vantagem razoável e a casa estava cada vez mais perto. Então sorriu, deixando-se contagiar pela esperança de um alívio vindouro. Em seguida, viu-se dentro da casa, mas, ao invés da segurança esperada, se deparou com sua própria ruína. Este é o seu fim, ela ouviu e sentiu um arrepio. Verônica acordou com a camisola encharcada e o coração aos pulos, a frase ameaçadora retumbando em seus ouvidos. Sentou-se na cama ainda impressionada com o pesadelo e deu de cara com o quadro da avó, que parecia vigiar todos os seus movimentos com um olhar severo. Devia ter tirado isso da parede. A senhora só me assusta, dona Odete. Na casa, além de Verônica, havia somente caixas empilhadas e móveis antigos, cobertos com lençóis brancos. A avó havia falecido meses antes e deixado para a neta a casa medonha, onde havia vivido sozinha seus últimos 27 anos, isolada no interior de Minas Gerais. A garota estava ali pela mera obrigação de desocupar o lugar, pois, milagrosamente, tinha encontrado alguém interessado em comprar aquela casa velha no meio do nada. O lugar lhe dava arrepios. Não importava quantas luzes estivessem acesas, tudo parecia sempre escuro. Desde pequena, odiava aquela casa. Sentia que ia morrer sufocada, pois nem o vento gostava de entrar ali. O ar era estagnado e morno. Toda vez que seus pais cismavam em passar uns dias na casa da avó, Verônica se esforçava para não dormir, pois sabia que teria pesadelos. É claro que seus esforços eram inúteis e ela acordava aos gritos no meio da madrugada. Invariavelmente, a avó estava ali olhando para ela como olhava agora, do quadro. Ela levava a neta para a cozinha, oferecia um chá e ficavam conversando enquanto limpava os vidros. Ela sempre limpava os vidros. Depois ficava reclamando da dor nos pulsos. Sempre. Durante o dia, quando saía para brincar no quintal, tinha a sensação de estar sendo observada e seguida o tempo todo. Verônica achava que agora, adulta, não teria mais medo, mas naquele momento, sozinha na casa, todas essas sensações eram ainda mais intensas. E aquele pesadelo? Parecia ainda mais real que o da noite anterior. Pouco se lembrava da conversa à mesa de reunião da empresa, mas sabia que tinha tomado uma decisão importante e não podia voltar atrás, por mais que lhe suplicassem. O que se lembrava nitidamente era da voz suplicante e angustiada dizendo: "Você não pode nos deixar." A voz nos dois sonhos era a mesma, mas o tom de desespero havia sido substituído por um tom de mais pura raiva, e a mensagem, agora ameaçadora, não deixava muito espaço para interpretações. "Este é o seu fim." Credo, falou bem alto enquanto fazia o sinal da cruz. Não era religiosa, mas qualquer conforto era bem-vindo. Por sorte, era seu último dia ali. Sua avó bem que podia ter deixado para ela a casa na praia ou o apartamento de Nova York. Ela poderia estar agora em São Paulo, fazendo as malas para sair do país,
e, com alguma sorte, não voltar mais. Mas estava presa naquela cidadezinha sem graça, desencolvando coisas inúteis, porque a avó havia vendido todo o resto de seus bens antes de morrer. Era ridículo que, tendo tanto dinheiro, a senhorinha preferisse passar tantos anos naquele lugar ermo em vez de viajar pelo mundo. Aquela família nunca soube mesmo aproveitar a vida. Pelo menos tinha conseguido um velho maluco que ofereceu um bom preço para ficar com a casa e boa parte das tralhas que havia nela. Pena ele não ter ficado logo com tudo. Ela realmente não se importaria. Lutando para esquecer o sonho e ignorar a sensação de que tinha olhos sobre si a cada passo, Verônica passou as 2 horas seguintes terminando de encaixotar as coisas da avó. Nem se importou em tomar café, comeria alguma coisa na viagem de volta. O que precisava agora era terminar de separar logo todas aquelas quinquilharias. A maior parte das tralhas, roupas, calçados, utensílios, bibelôs e os poucos eletrodomésticos, seria doada para a igreja da cidade. Os móveis ficariam com o novo dono da casa. O idiota havia oferecido 10.000 a mais pelos móveis, mas mal sabia que os teria de graça se tivesse pedido. Não devia ter nada que prestasse naquela casa. Ela tinha certeza de que não ficaria com nada da avó, mas ao esvaziar a cômoda, o último móvel que faltava, encontrou um belo colar prateado com um pingente vermelho. Enfim, alguma coisa interessante que poderia levar para si. Com certeza ficaria bom na composição de um visual mais gótico. Colocou no pescoço e olhou-se no espelho. Era perfeito. Era impressão sua ou seus olhos estavam mais brilhantes? Momentos depois, chegaram as beatas da cidade para retirar as doações. Ela ajudou a carregar a van e se esquivou da ladainha do "sentimos muito a morte da sua avó, você tem um bom coração e sua doação vai ajudar muito nossa paróquia". Estava fazendo aquilo só para se livrar das coisas, e ser elogiada por isso trazia uma pontada de culpa que ela não queria sentir. Além disso, sabia que a avó não tinha muitos amigos, e aquelas senhoras provavelmente nem a conheciam. Fechou a casa e saiu logo após a van. Com um pouco de sorte, estaria em sua própria cama antes da meia-noite. Durante os 666 quilômetros de viagem, numerozinho que, pensando bem, combinava perfeitamente com a situação, precisou olhar várias vezes para o banco de trás para ter certeza de que estava sozinha no carro. Quando finalmente chegou a seu apartamento, teve a impressão de que alguém a observava da porta do quarto. Até quando isso duraria? Talvez não devesse ter ido para Minas sozinha. Tinha se impressionado demais com a casa, mas, com certeza, isso passaria logo. Para se distrair, começou a fazer planos para o dinheiro que ganharia com a venda da casa velha no meio do nada. Como seus pais haviam falecido num acidente 3 anos antes, os bens da avó iriam todos diretamente para ela, e, somando o valor da poupança que Dona Odete tinha, conseguiria pelo menos uns 2.000 reais de rendimento mensal. Talvez fosse uma boa hora para vender também a empresa. Ela não gostava mesmo de publicidade e não tinha a criatividade nem o pulso firme do pai para controlar os negócios. Com dinheiro sobrando e sem ninguém para cobrar satisfações, poderia viver bem, como a avó e os pais nunca souberam. Conheceria o mundo todo. Depois de uma noite inquieta, repleta de sonhos estranhos, levantou-se para trabalhar. Já havia deixado a empresa por 2 dias e com certeza teria muitas pendências para resolver. Era apenas quarta-feira, mas ela estava cansada, como se tivesse trabalhado um mês inteiro sem folga, e se consolava dizendo que aquela vida estava prestes a acabar. Se tudo corresse bem,
Em breve, não precisaria mais se preocupar com empresa nenhuma. Assustou-se mais com o barulho da buzina do carro que vinha atrás do que com o fato de quase ter atropelado um cara perto do Parque Augusta. O motorista estressado tinha conseguido frear a tempo de evitar a batida, mas fez questão de sair do carro e tirar satisfação. Isso é lugar de parar, garota? Tinha que ser mulher mesmo, gritou depois de um tapa nervoso no teto do carro. Você queria que eu passasse por cima dele? Dele quem? Ficou louca? Sai logo do caminho, sua retardada. O cara tinha sumido tão de repente quanto havia aparecido. Tinha atravessado bem na frente do carro, segundos antes. Onde poderia ter ido? Foi tudo tão rápido. Seus olhos haviam se encontrado por apenas uma fração de segundo, mas ela sabia que não tinha sido a primeira vez. De onde conhecia aquele rosto? O irritadinho voltou a buzinar e ela desistiu de procurar ou tentar se lembrar de qualquer coisa. Concentrou-se na direção e 2 quadras depois entrava na garagem do prédio onde trabalhava. Somente ao olhar-se no espelho do elevador é que percebeu que ainda estava com o colar da avó. Havia tirado o colar para dormir? Para tomar banho? Não se lembrava. Depois de chegar à sua sala, no 10º andar, se concentrou no trabalho e conseguiu esquecer da casa e dos pesadelos por alguns momentos. E o incidente daquela manhã ficou completamente esquecido até a hora do almoço, quando encontrou o mesmo rapaz no restaurante. Verônica ouviu assim que entrou com Marina, sua amiga diretora de criação. Ele trabalhava ali, era por isso que já o tinha visto antes, simples assim. Pensou em abordá-lo, mas o que diria? Ei, tome mais cuidado quando for atravessar a rua? Ou algo do tipo, oi, eu sou a moça que quase te atropelou hoje, como vai? Seria ridículo. No fim das contas, ela apenas riu e contou para Marina o que havia acontecido, apontando vagamente em direção à cozinha, onde o tinha visto entrar minutos antes. Na quinta-feira de manhã, ele estava na padaria, na esquina, em frente à sua casa. Ela virou o rosto, sem graça, quando percebeu que ele a havia surpreendido, encarando. Quando olhou de novo, logo depois, ele não estava mais. Outra pessoa tomava café no lugar que antes era dele. Estranhou que esse homem estava com a camisa idêntica. Mais tarde, ela o viu no estacionamento do prédio da empresa. Ficou curiosa, mas estava com pressa e não tentou falar com ele. Decidiu que tentaria contato no restaurante, mas desta vez não o encontrou. Perguntou por ele, mas os funcionários disseram que não o conheciam ou que não tinham visto ninguém com a descrição que ela dava. No fim, acabou deixando para lá, tinha mais o que fazer. No fim da tarde, estava no elevador, descendo para a garagem do prédio. Ele parou no 7º andar. Por sorte, ela conseguiu conter o grito de surpresa quando viu o cara do restaurante no meio do grupo que esperava para entrar. Mas quando o rapaz entrou no elevador, ela viu que era alguém totalmente diferente. Culpa do cansaço, só podia ser. Ela mal conseguia dar conta do serviço acumulado e os pesadelos continuavam atrapalhando seu sono. Precisava de férias. Na sexta-feira, não se surpreendeu ao vê-lo no carro azul, parado no farol, bem a seu lado. Vê-lo na loja de calçados, que visitou na hora do almoço, foi mais estranho, mas nas 2 ocasiões ele havia sumido de repente. Mais tarde, apareceu para entregar o lanche de um dos estagiários. Ela levantou rápido quando o viu através da parede de vidro de sua sala, mas quando abriu a porta, já gritando, Ei você! Viu que era apenas o entregador de sempre, um menino franzino que nada tinha a ver com o homem que ela procurava. Todos a olharam. Sem jeito, ela emendou, não, nada, ia pedir um lanche também, mas mudei de ideia.
Depois do expediente, o pessoal da agência convenceu Verônica a participar de uma happy hour. Após sua ascensão forçada de diretora de atendimento a presidente da empresa, tinha saído poucas vezes, então cedeu aos apelos dos colegas. Ela também achava que precisava espairecer. Beber um pouco ajudaria a esquecer os últimos dias. O homem alto, moreno, de cabelos pretos e ondulados, estava bebendo sozinho num canto do balcão. Verônica controlou o impulso de ir até ele, até já esperava que ele sumisse em seguida, como em tantas outras vezes, mas, quando olhou para o desconhecido pela terceira vez, ele ainda estava no mesmo lugar. Ela apertou os olhos para ter certeza de que não estava se confundindo novamente, mas não havia dúvidas desta vez. Agora ele também a encarava e sorria. Aquilo já era demais. Ela havia perguntado mais uma vez no restaurante e os funcionários juraram que ninguém diferente havia trabalhado ali nos últimos meses. Então ela voltara à questão inicial. De onde o conhecia? Tinha quase certeza de que o evento do quase atropelamento não tinha sido o primeiro contato. Resolveu ir até ele. Deixou a timidez de lado, respirou fundo, disse aos colegas que ia ao banheiro e foi até o balcão onde ele se encontrava. É impressão minha ou você está me seguindo? Eu avisei, você não pode nos deixar, ele respondeu. Aquela era a voz que vinha ecoando em seus pesadelos na última semana. E foi como se, de repente, várias vozes falassem ao mesmo tempo dentro de sua cabeça. Ouviu repetidas vezes as frases que a vinham assombrando nos últimos dias. Você não pode nos deixar, não pode nos deixar. Este é o seu fim. Sentindo o mundo girar ao seu redor, ela desmaiou. Despertou nos braços de um colega do escritório por quem tinha uma quedinha não declarada. Nem a melhor amiga. Era a primeira coisa positiva naquela semana maluca, mas ela conseguiu estragar tudo, pois assim que se lembrou do que havia acontecido, gritou: Cadê ele? Ele quem? Seus colegas se entreolhavam confusos. Você disse que ia ao banheiro, parou perto do balcão e, de repente, caiu desmaiada. Ela nem insistiu. Ele tinha sumido mais uma vez. Não queria parecer maluca, mas talvez estivesse ficando. Será que ele, pelo menos, estivera ali em algum momento? E em todas as outras vezes? E a certeza de que tinha alguém sempre observando seus movimentos em casa? E os sonhos que não haviam dado trégua? Havia criado um inimigo imaginário? Será que devia procurar um psicólogo, um psiquiatra? Maldita casa velha no meio do nada. Conseguiu convencer os amigos de que estava bem, mas recusou o convite para estender a noite numa balada. Todos sabiam que no sábado ela assinaria, enfim, a papelada de venda da casa, então ninguém insistiu. Verônica precisava ficar sozinha, precisava pensar, mas quando abriu a porta de seu apartamento, teve certeza de que tinha alguém lá dentro. Certeza de que ele estava lá dentro. Parecia que ela jamais poderia ficar sozinha novamente. Ela olhou tudo, revistou cada canto de cada cômodo. Nada. Não havia sinal de ninguém. Estava tudo no lugar, mas a sensação permanecia. Era como se ele estivesse bem atrás dela a cada passo. Ela quase podia sentir sua respiração. Era quase meia-noite quando tomou um banho demorado e foi se deitar. Pela quarta noite consecutiva, dormiria com as luzes acesas. Assim, ele não teria nenhuma sombra para se esconder. Demorou para pegar no sono e no seu sonho, ela
ela estava ali mesmo no apartamento, mas nua e encolhida no canto do banheiro. De alguma forma, sabia que estava sonhando e que poderia controlar o sonho. Já havia lido alguma coisa sobre sonhos lúcidos. Poderia fazer o que quisesse. Tomou coragem e se levantou. Não tinha muita certeza do que fazer, mas disse a si mesma que ele não estava ali, que iria se deitar e acordar segura em sua cama. Ao sair do banheiro, não viu sinal dele, então sentiu-se mais confiante. Foi até a cama e se deitou. Acordou. Tinha funcionado. Sentia o corpo dolorido e cansado. Foi até a cozinha e pegou um copo d'água. Quando voltou para o quarto, ele estava na cama, tão nu quanto ela. Em que momento ela havia tirado as roupas? O que foi, meu amor? Teve um pesadelo? Ele perguntou com fingida inocência. Então sua expressão se trancou ameaçadora e acrescentou: Volte para a cama, volte para casa. Ela soube que eles eram casados. A aliança brilhou em seu dedo e o copo caiu, espalhando água e cacos de vidro por todos os lados. Acordou com barulho. Um sonho dentro de um sonho. Apalpou o corpo desesperadamente para se certificar de que estava vestindo a camisola, de que desta vez tinha realmente acordado. Após um segundo de alívio, percebeu que ele estava na porta com uma expressão preocupada. Calma, filha, foi só um pesadelo. Ou não foi? Ele riu. Você não pode vender a casa. Agora ele era seu pai e os dois não estavam mais no apartamento. Olhando em volta, ela reconhecia o papel de parede, o guarda-roupas cheios de adesivos e a prateleira onde livros e brinquedos dividiam espaço no seu quarto de infância. Levantou, sentindo-se tonta, e ele a amparou antes que caísse. Fez com que ela se sentasse na beirada da cama e saiu, dizendo que ia buscar uma água com açúcar. Assim que ficou sozinha, fechou os olhos e desejou estar em casa, sã e salva. Ao abri-los novamente, estava no sofá do apartamento. Tinha cochilado enquanto assistia a um filme. Desligou a TV e foi para o banheiro. Olhou no espelho, viu sua cara amassada e levemente pálida. Também viu a cara dele com o mesmo sorriso estranho do bar. Ela gritou e virou o corpo, dando socos no ar. Não havia ninguém ali, mas ela podia ouvir a voz dele. Com o colar você pode me ver, mas só quando eu quero e do jeito que eu quero. No espelho, seus olhos assustados estavam quase tão brilhantes quanto a pedra vermelha do colar que ela puxou nervosa. Sentiu a mão queimar, mas o colar nem se moveu. Gritou com toda a força que podia, mas a voz não saía. Atrás de si, ouviu a voz da avó, intercalada com a de seu perseguidor, numa sucessão de explicações e ameaças. Não adianta gritar. Se não tivesse sido tão fútil e presunçosa a vida inteira, não estaria passando por isso. Você fica na casa, de um jeito ou de outro. Eu fiquei até o fim, minha neta. Aprendi minha lição. Agora é a sua vez. Se você não fica na casa para nos proteger, você se torna uma de nós. É o que você merece, Verônica. Você nunca se importou com nada nem ninguém além de si mesma. Porque acha que eu deixei a casa para você? Volte para casa, cancele tudo e volte agora. Sua garota mimada, volte. É a sua única chance. Alguém precisa cuidar da casa e de nós. Tudo está sujo e bagunçado. Volte! As duas vozes gritaram em uníssono. Acordou em posição fetal. Tremia involuntariamente e não conseguia controlar as lágrimas. Não dava mais para ficar naquele apartamento.
Colocando um sobretudo por cima da camisola empapada de suor, pegou as chaves do carro e saiu sem olhar para trás. O porteiro, estranhando o horário, disse alguma coisa que ela não entendeu. Não precisava nem olhar para saber que o porteiro era ele. Não sabia para onde ia, mas não se importava, só precisava se afastar. Dirigiu o mais rápido que podia, mas ele estava sempre por perto de alguma forma. No carro de trás, no carro ao lado. Ela nem se deu conta de quando pegou a BR-050, mas não vendo outros carros por perto, achou que estava livre. No entanto, ele estava ali, no banco de trás. Ela chorou, gritou, estapeou o volante, mas continuou dirigindo. E sua mente débil achava que ainda poderia se afastar, de alguma forma. Pane seca. Carro travado numa estrada de terra. Ela abandonou tudo e saiu correndo. Precisava conseguir a ajuda de qualquer forma. O homem, sorrindo, apenas acompanhou com os olhos a fuga desenfreada. O dia amanhecia nevoado, ela não via nada em torno, mas tinha a sensação de que estava perto de sua salvação. Então correu desesperada. Não tinha a menor noção de onde estava, parecia que corria há dias. O frio intenso congelava até os ossos. Avistou uma luz ao longe e sentiu que ali encontraria a paz e estaria finalmente a salvo. Como se a claridade lhe desse forças, intensificou a corrida e, chegando mais perto, percebeu que a luminosidade vinha da janela aberta no segundo andar de uma casa. Depois da casa, havia somente escuridão. Olhou para trás uma última vez. Não conseguia ver seu perseguidor, mas sentia que ele estava por perto, como um animal espreitando sua presa. Achava que tinha conseguido pelo menos uma vantagem razoável e a casa estava cada vez mais perto. Deixou-se invadir por pontinha de esperança. Talvez conseguisse se livrar, enfim. Sorriu. Poucos metros depois, entrou gritando por socorro na casa que a esperava de portas abertas. Só então ela percebeu onde estava, e cada utensílio e bibelô estava em seu devido lugar. Deixou o corpo cansado cair no chão. Olhou em volta, enxugando com as mãos trêmulas o choro já resignado. Sim, esse seria seu fim, ela sabia. Tudo em volta parecia sujo, cheio de manchas e sombras. Então, condescendente, ela suspirou, se levantou e começou a limpar os vidros.